Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para comentar um pouco sobre o nosso terceiro trimestre, que iniciará de domingo agora 8, dia 4 de julho de 2021. E para isso está conosco o nosso evangelista Ezequiel, dirigente ali da congregação do Tambiá. Ele quem vai fazer uma análise sobre esse trimestre nessa noite, e vamos passar para ele o microfone, a oportunidade para que ele fique à vontade e nos passe tudo aquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela vida do teu servo, que vai nos trazer o ensinamento da tua palavra, seja com ele, em nome de Jesus. Pastor Ezequiel. Graças a Deus. Quero neste momento saudar a todos com a paz do Senhor e falar da nossa satisfação em poder estar aqui com os irmãos e com você que está nos visualizando, e falar da nossa alegria de poder compartilhar, irmãos, nesse início desse novo trimestre letivo, sobre a importância, irmãos, desse trimestre, que estamos iniciando. Mas de início queremos agradecer ao convite que a congregação do Jardim Florestal nos fez, e agradecer ao nosso evangelista Cleison Rocha, que é o dirigente desta congregação, e também o presbítero Antônio, que é o dirigente desta escola, e também a nosso amigo e irmão Rafael, que nos fez o convite, que foi a ponte para estarmos aqui, comentarmos e fazermos essa análise e abordagem desse, irmãos, trimestre que vai ser uma bênção, Esse trimestre que iremos estudar sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E também já estamos em nossa mão, irmãos, o livro tema desse trimestre, O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. É importante de início falarmos que todos os irmãos se sintam confiantes e confortáveis para estudar, irmãos, esse trimestre, Eu tive por obrigação e também necessidade de antecipadamente ler toda a revista, ler todo o livro, para analisar. E, irmãos, não constamos e não vimos erros doutrinários e teológicos, Nada que desabone a conduta, da lição com a nossa doutrina, a doutrina que a Assembleia de Deus adota aqui no Brasil, Houve talvez ali um conflito, com a pessoa do comentarista, alguns pontos de ideia e teologia e doutrina, mas isso não compete a nós. O que compete a nós é estudar a lição. Essas outras coisas competem à casa publicadora. Mas os irmãos se sintam confortáveis, irmão, de estudar a lição. Eu tenho certeza que esse trimestre vai ser riquíssimo, vai ser uma bênção para todos os irmãos que vierem e participarem da escola dominical, E principalmente também a liderança, Porque esse trimestre vai, irmãos, falar muito para a liderança, Vai tocar pontos importantes sobre o pentecostalismo, Na sua contextualização, importância para a igreja hoje, O perigo do neopentecostalismo e etc. Então é importante todos nós estarmos, irmãos, na escola bíblica dominical. Queridos irmãos, inicialmente, vamos falar um pouco sobre a capa do trimestre, Esta capa aqui, irmãos, que a CPAD, ela não coloca, irmão, uma figura, uma imagem, que está em desacordo com o tema da lição, A gente vê aqui, irmãos, Israel, e um facho de luz aqui, irmãos, sobre a nação de Israel, sobre a cidade de Jerusalém. E nós vemos aqui, irmãos, simbolizando esse facho de luz, o cuidado de Deus e a sua proteção continuamente, irmão,
sobre Israel, né? Apontando para o plano, irmãos, de Deus, que aconteceria de qualquer maneira, né? Mesmo diante da infidelidade do povo, irmãos, aconteceria de qualquer forma o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não pode ser, irmãos, invalidado, e aconteceria de qualquer maneira. O comentarista desse trimestre, irmãos, é o pastor Cleiton Pomerenig, né? É um homem abalizado, né? Ele é filho de pastor, neto de pastor, né? Um nascido e criado dentro da Assembleia de Deus, né? Mestre em teologia, né? Doutor em teologia pela Faculdade Este, né? Possui graduação, irmãos, em teologia pela Faculdade Evangélica de Belo Horizonte. Então é um homem, irmão, abalizado, um homem realmente assembleano, que pode, sem dúvida, irmão, comentar sobre 1ª e 2ª Reis de uma forma toda especial. É interessante que o currículo da CPAD, ele se divide, irmãos, em 3 temas importantes. Primeiro, teologia bíblica. Segundo, vida cristã. E terceiro, irmãos, teologia sistemática, né? Esses são os 3 temas de estudo que as lições, né, trimestralmente elas se dividem. Por exemplo, a lição do 1º trimestre de 2021, a 2ª lição de 2021, nós estudamos, irmãos, sobre na área de teologia sistemática, em especial pneumatologia. Mas essa lição, irmãos, ela vai estar dentro do contexto da teologia bíblica, porque nós iremos estudar, irmão, o livro de 1ª Reis e 2ª Reis. É interessante, irmão, falarmos um pouco qual a importância, né? Qual a necessidade de estudarmos, irmãos, sobre o livro de Reis em nossos dias. A história de Israel e de Judá é marcado por muitos acontecimentos, né? Reis tementes, né? Reis fiéis, reis que eram agradáveis e reis também que não eram agradáveis. Porém, muitos desobedeceram a Deus, né? Outros também trouxeram um povo para Deus, né? Derrubaram os altares dos deuses pagãos e retornaram, irmãos, para Deus. Então nós vemos, irmãos, essa história, né? Esse contexto de reis bons que fizeram a vontade de Deus, né? Reis também ruins, né? E reis que foram bons e também, irmãos, que ao final foram ruins. Então a história dos reis termina com o juízo de Deus, né? Mas também com uma palavra de esperança, demonstrando a todos nós, irmãos, que o plano de Deus não pode ser frustrado. Então a palavra de Deus mostra que se o homem se arrependesse, os reis se arrependessem, Deus retornaria novamente para eles e os abençoaria. Mas não é isso que nós vemos no livro de Reis, né? O livro de Reis, na verdade, é um livro, irmão, com seu desfecho triste, né? Porque nós vemos sucessivamente, irmãos, os reis desagradando a Deus e fazendo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Então, estudar esse livro de forma especial para hoje, irmãos, é estudar os erros e acertos desses reis do povo, né? Contextualizando para nós nos dias de hoje. Então, aquele povo, nós em especial, que não conhecemos, irmão, a história, podemos cair no mesmo erro que eles cometeram por não conhecer o passado. Então o que é importante aqui, né? O que é importante para a igreja no século 21 é extrair as lições contidas neste livro e aplicar para o cotidiano, para a vida da igreja, irmão, neste período que nós estamos atravessando. E essa lição, como as outras, é dividida em 13 lições. Nós vemos a primeira lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo. A segunda lição, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. A lição de número 3, Acabe e o profeta Elias.
A lição de número 4, Elias e o profeta de Azerá e Baal. A lição de número 5, o reinado de Acasias. A lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. A lição de número 7, o ministério de Eliseu. A lição de número 8, Naamã é curado da lepra. A lição de número 9, o reinado de Joás. A lição de número 10, o cativeiro de Israel, reino do norte. A lição de número 11, o reinado de Ezequias. A lição de número 12, o reinado de Josias. E a lição de número 13, o cativeiro de Judá. Observe, irmão, que o comentarista aqui ele trouxe pontos importantes dessa história, né? Não dá, irmãos, para em uma escola dominical em 3 meses estudarmos, né, de forma, né, minuciosa todo o livro de Reis, né? Não dá. Então aqui são pontos importantes demarcados, né, que eu tenho certeza que vai, irmãos, apontar para o nosso crescimento espiritual. Então é importante cada aluno, cada professor, sem sombra de dúvida, ler de forma completa o livro de 1 Reis e 2 Reis, e também para como apoio 1 Samuel, 2 Samuel, e também, irmão, 1 Crônicas e 2 Crônicas, para melhor, irmão, entendimento do trimestre. De forma de introdução ao livro de 1 Reis e 2 Reis, podemos dizer que esses livros, irmão, na divisão da Bíblia, eles estão contidos, irmãos, na questão do sentido dos livros históricos, né? Esses livros são históricos. E também, irmãos, dizer que eles são fatos narrados, né? E olhar e observar que, apesar de ser uma narrativa, mas essa narrativa é a história contada do povo de Deus e, sem sombra de dúvida, guiada pelo Espírito Santo. É a história do povo de Deus e esse cuidado de Deus amoroso, zeloso pelo seu povo. Então podemos dizer que o tema central, irmão, desta lição é a fidelidade de Deus e a infidelidade do homem. Deus sempre fiel como Ele é, e o homem sempre transgredindo contra Deus. Então o livro ele mostra um conjunto, irmãos, de transgressões, mas também de arrependimento, de mudança, de retorno. Também fica implícito o desejo dos profetas, que era trazer os reis, trazer o povo novamente, irmãos, para Deus, né? E fica claro nesse livro, se o povo não mudasse, irmão, inevitavelmente o povo iria, irmãos, ser disperso da sua terra e iria para o cativeiro. Então, irmãos, o livro, quando lemos o livro de Reis, fica claro aqui o poder e a influência que esses reis tinham, né? Tanto para influenciar para o bem, como para influenciar para o mal. Ou seja, quando os reis, irmãos, estavam diante de Deus, né, fazia a reforma espiritual na nação, o povo retornava para Deus. Quando os reis, irmãos, estavam distantes de Deus, sucessivamente, irmão, todo o povo ia também com os reis, né, desagradando a Deus, fazendo o contrário à vontade de Deus. Então, irmãos, este livro, com o seu autor, podemos dizer, irmão, que o seu autor é desconhecido. Nós não podemos afirmar com exatidão quem era o seu autor, mas de forma clara, né, podemos ver ali, irmãos, por estudiosos, inclusive o comentarista do trimestre, ele coloca no livro que acredita que seja o profeta Jeremias o autor. Mas há 2 linhas aqui importantes que precisamos tomar conhecimento. A primeira linha é que teve participação de vários autores, né? Principalmente dos escribas dos reis, né? Que narravam, escreviam a história dos reis, né? Dos profetas também, né? Alguém acredita que também tem a participação de Gade,
de Isaías, também de Jeremias, mas outra linha de forma especial acredita que foi Jeremias, porque ele visualizou, irmãos, o desfecho final da história. Jeremias está lá, irmão, no cativeiro. Então, o livro de Lamentações de Jeremias tem uma forma especial, irmão, narrada com a conclusão, irmão, parecida com a conclusão de Segunda Reis. Então nós vemos aí, irmãos, que alguém acredita que seja Jeremias. Então, irmãos, o livro de Reis, ele inicia-se com o final da morte, né? O final da história de Davi, da sua morte. Ou seja, e também, irmãos, iniciando com a ascensão de Salomão. Então precisamos entender, irmãos, de início também, que na Bíblia hebraica, esse livro de 1 Reis e 2 Reis é um livro só, juntamente com 1 Samuel e 2 Samuel. Isso se dá porque no início, antes de o papel físico como nós temos hoje, né, era feito esses escritos em pergaminhos, né, e alguém estava ali fazendo em forma de bloco, em rolo. Então, irmão, nós vemos ali que há na Bíblia hebraica uma continuação, irmãos, de todo o livro. Agora, se deu essa divisão para melhor compreensão, irmão, de todos nós, né, entendermos isso, foi por conta da Septuaginta, né, onde 72 rabinos, né, comprovaram a inspiração e a inerrância da Bíblia. Isso por volta de 289 depois de Cristo. Então, por essa ocasião houve essa divisão para melhor compreensão do conteúdo bíblico. Então, a gente vê que a preocupação do comentarista, irmão, não é tentar narrar tudo que está descrito no livro de 1 Reis e 2 Reis, já que a história dos reis de Israel dá o equivalente, irmão, de 400 anos de história. Imagine você repassar 400 anos de história, né, a história contida na Bíblia, em 3 meses em uma escola dominical estudando no período do domingo. Então, irmãos, realmente não dá para narrar, irmão, todo o livro do Reis. Mas olhando o livro de Reis de forma panorâmica, nós iremos ver que 1 Reis, irmãos, uma palavra-chave, uma palavra que define o livro de Reis se chama declínio. E 2 Reis, queda. Por que declínio? Porque a gente vê o povo e os reis declinando espiritualmente. A gente vai entender que essa ocasião de 1 Reis, irmão, é um momento muito difícil na nação de Israel. E depois, 2 Reis, queda totalmente, afastamento totalmente de Deus. Então, para entender esse contexto de 1 Reis e 2 Reis, é necessário, irmão, ver o antecedente histórico, né? o contexto próximo e o contexto remoto, né? E uma frase que poderíamos dizer ao iniciar essa análise desse contexto, poderíamos dizer a frase que Mark Deven disse: pequenas mudanças na trajetória podem ser trágicas, né? O antecedente histórico, né? A gente vê que o desejo de Deus para Israel era a teocracia, era Deus continuar governando o seu povo, ou seja, o povo está submisso à vontade de Deus, né? Nós sabemos que teocracia do grego teo e gracia, né? Deus e poder, é o sistema de governo de Deus, né? Deus regendo Israel. Mas o que acontece? O povo, irmãos, agora eles pedem um rei, né? O povo agora, irmãos, quer imitar as outras nações. Observe que de forma inicial o erro não foi dos reis, mas o erro foi do povo que pediu um rei. Isso está em 1 Samuel, capítulo de número 8, o versículo 4 a 7. Olha o que diz: por isso todas as autoridades reuniram-se
e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere. Observe, escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Eles queriam ser igual às outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Samuel entendia, irmão, o desejo de Deus para o povo. Mas então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: atenda, Samuel, atenda, Samuel, tudo que o povo está pedindo, porque não foi a você, Samuel. Samuel, não se preocupe, porque não foi a você a quem rejeitaram, foi a mim que rejeitaram, para que não reinasse como rei. Então nós observamos, irmãos, que Deus acatou o pedido deste povo. Embora há aqui uma mudança na trajetória física, mas não deixa de haver aqui uma mudança de trajetória espiritual, porque eles queriam imitar as outras nações, eles queriam alguém para governar sobre eles, né? Aí nós vemos, irmãos, o início de uma sucessão de problemas e dificuldades, porque agora o homem reinando, os reis reinando, homem cheio de falhas, de defeitos, de pecados, né? E para, irmãos, sustentar essa monarquia que agora surge em Israel não é fácil, porque agora ia haver auxílio financeiro, né, para o rei, no caso os tributos, né? Ia haver agora, irmãos, que bancar o luxo do palácio, né, o luxo dos reis. Ia sobrar, irmão, esse tributo para a nação. Então observe que esse período, irmão, demarcou um momento muito difícil, de grande sofrimento para o seu povo, porque os reis fizeram alianças erradas, né? Adoraram a outros deuses, e até, irmão, oprimiram e queriam matar os profetas de Deus. Então realmente foi um período muito difícil. Mas Deus, que é misericordioso, que apesar da falha humana, que é isso que nós vamos ver em todo o trimestre, a promessa de Deus permanece de pé. Nós vemos Deus aqui, irmão, acatando o pedido desta nação. Isso aqui aponta para o livre-arbítrio do homem, né? Alguém que diz que o homem não tem livre-arbítrio. Observe aí que Deus permitiu, irmão, na questão da escolha humana de querer um rei, Deus permitiu e deu a eles o pedido que eles fizeram. E observe que Deus não ficou retraído. Nós vemos Deus, irmão, compartilhando, Deus abençoando os reis, né? Na unção de Saul, Deus encheu a Saul, Deus abençoou a Saul, e assim também com os outros reis. Então Deus ficou, irmãos, numa posição que ia abençoar o pedido que o povo fez. Mas, irmãos, todavia o ser humano mau, né, que transgride diariamente contra a vontade de Deus, fizeram, irmãos, aquilo que não agradava a Deus. Irmãos, para entendermos essa monarquia de forma inicial, vamos entender que primeiro a monarquia, irmão, unida, todo Israel em torno, irmão, de um reinado só. A gente vê aqui que essa monarquia unida, chamada de primeiro período, nós vamos ver aqui Saul como o primeiro rei, Davi como o segundo rei e Salomão como o terceiro rei, dando esse conjunto da monarquia unida. Mas já havia uma profecia pela transgressão inicial de Salomão, que o seu reino ia ser dividido. Então nós vemos, irmãos, agora, depois da monarquia dividida, né? Isso deu início aqui por causa da divisão de Roboão e Jeroboão, né? Então surge agora o reino do norte, formando 10 tribos, e o reino do sul, formando, irmão, por 2
tribos. Que fique claro que tanto o reino do norte como o reino do sul, os dois reinos desagradaram a Deus. Mas o reino do norte, ele foi destruído pela terrível, irmãos, pecado, terrível transgressão. Mas já o reino de Judá, também que errou, também que transgrediu contra Deus, mas pela sua infinita misericórdia, irmão, pela promessa que Deus fez a Davi de conservar a sua casa, que não faltaria um rei, né? Nós vemos aqui a promessa, irmão, sendo preservada por Deus. Então, por que a promessa sendo preservada por Deus? Porque, lógico, irmãos, está aqui incluída a promessa da salvação de Judá e a vir Jesus. Então, observe que Deus, irmão, cumpriu a sua palavra para Israel. E na análise dos reis bons e ruins, né, alguns reis foram bons, outros ruins, né, outros ruins totalmente, outros bons e depois ruins. Nós vimos que havia uma régua de medir, né, porque há um comparativo nesse livro. E essa régua de medir é que os reis que fizeram as coisas agradáveis a Deus era medido pela régua, irmão, de Davi para cima. E os reis que fizeram as coisas ruins era medido pela régua, irmão, de Jeroboão para baixo. Então os reis ruins subiam pela escala, pela régua de Davi, e os reis ruins desciam, irmão, pela régua de Jeroboão. Em Judá, irmão, tinha alguns reis bons. Em Israel só teve reis ruins. Então, qual é o plano de Deus? O que Deus pensava para Israel, mesmo em meio à sua transgressão? O plano de Deus para Israel, mesmo que esteja escondido naquela época, que o povo de Israel não conseguisse enxergar, era o plano da salvação. O plano da salvação, irmão, já estava também incluído naquela trajetória. Deus trabalhando, a sua misericórdia, a promessa de pé. Então nós vemos ali, irmãos, que realmente a necessidade que Israel tinha era de um rei que governasse com justiça, de um rei que governasse com amor, de um rei que retornasse o povo para Deus. E esses reis, que eram reis fracos, reis falhos, não conseguiram atingir isto. Mas, sem sombra de dúvida, Deus estava apresentando, irmão, o seu filho. A promessa da salvação estava ali. Deus apontando, irmãos, para aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, irmãos, nós vemos que na lição de número 1, nós iremos estudar sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. O comentarista, ele já começa falando sobre essa ascensão de Salomão e a construção do templo. O nome Salomão, irmão, significa homem de paz, que em hebraico ele foi o segundo filho de Davi, irmãos. Nós vemos que ele foi o segundo filho de Davi com Betseba. Então, irmãos, ele é o terceiro rei do reino ainda unido e unificado. Então, no tempo de Salomão, Israel, irmão, foi acometido de uma bênção grandiosa de Deus, porque no início Salomão, com o coração voltado para Deus, fazendo aquilo que Deus queria, Deus abençoou, né, tremendamente, né? E nós vemos que o reinado de Salomão foi próspero. Nós vemos aí, né, que ele recebeu ainda esse legado do seu pai Davi. Então, Salomão, diante de Deus, ele faz um pedido sábio. Isso já implica dizer que Salomão já tinha, irmãos, sabedoria. E agora ele recebe, irmão, da parte de Deus
essa sabedoria. Ele pede, irmãos, para saber sair e entrar diante do seu povo. Então nós vemos aqui o coração de Salomão para Deus, o coração de Salomão para o povo, o coração de Salomão para reinar com justiça. Então nos primeiros anos do seu reinado, irmãos, a gente vê esse sucesso, essa bênção que foi o reinado de Salomão. Mas depois, irmão, Salomão, sendo homem, sendo falho, começou a se exaltar a si mesmo, se enganou a si mesmo pela ganância, pelo poder, O poder é importante, O poder traz o controle, Mas temos que ter cuidado para o poder não subir em nossa mente e transformar, irmão, as nossas vidas. Então foi esse o erro de Salomão. Ele começou a fazer alianças com pessoas erradas, casamentos políticos, que trouxeram outros deuses, que começaram a ser adorados, irmão, na nação de Israel. Mas observe que o coração de Salomão no início teve uma atitude nobre, na construção do templo, Ele desejava edificar uma casa em nome do Senhor, o nosso Deus. Isso percebe a pureza do seu coração, E foi ali colocado as melhores materiais para a construção daquele templo. Mas depois, irmão, Salomão transgrediu contra o Senhor e, irmãos, deu esse desfecho da história que todos nós conhecemos. A lição de número 12 fala sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão, Após a morte de Salomão, nós vemos, irmãos, o seu filho Roboão, ele subiu ao trono, Mas ele foi o principal responsável, irmão, por essa divisão que aconteceu do reino do norte e do reino, irmãos, de Judá. Então, irmãos, por quê? Por que, irmãos, aconteceu isso? Nós vemos, irmãos, que em 1 Reis 11, 29 a 39, o profeta Aías já tinha dito, irmãos, a Salomão que o seu reino ia ser dividido. Mas observe, irmão, que o problema realmente se deu por conta que o povo pediu a Roboão que ele amenizasse, que diminuísse, irmão, a carga, de trabalho, diminuísse, irmão, a carga da contribuição. Mas o que acontece? Acontece o contrário, Ele aumenta a carga, porque ele deixa de ouvir os anciões e passa a ouvir, irmão, os jovens da sua época, Então Roboão tornou o fardo ainda mais pesado, Isso se deu, irmãos, à sua própria sentença. As 10 tribos, irmãos, se rebelaram, tornando-se o reino do norte, e 2, irmãos, ficaram tornando o reino de Judá. Então nós vemos, irmãos, que ouvir conselhos é muito importante, mas mais importante é ouvir os conselhos certos. Ele tomou conselhos errados, Precisamos saber a quem nós estamos ouvindo, Não podemos ouvir qualquer pessoa, não podemos ouvir pessoas que vai nos colocar em uma situação difícil. Precisamos ouvir, irmão, o conselho correto. Então, aí se deu, irmão, agora o reinado de Jeroboão, no reino, irmão, do norte. Ele aproveitou a situação, E agora, o que ele faz? Tornando um rei ímpio. Ele não deixa o povo, irmãos, ir para Judá, para Jerusalém, e agora ele levanta bezerros, irmãos, nas extremidades desse reino, Tornando a nação idólatra. Então nós vemos aqui, irmãos, que o castigo, sem dúvida, veio sobre Jeroboão e Roboão. A lição de número 13, irmão, vai tratar sobre Acabe e os profetas e o profeta Elias, Acabe, irmãos, ele foi um dos mais perversos reis de Israel durante o seu reinado, Ele permitiu que diversos pecados desviassem completamente o mandamento do Senhor.
além, irmãos, da sua desobediência já instalada, o que ele faz agora para piorar a situação? Ele casa, irmãos, com a ímpia Jezabel, que induziu ainda mais, irmão, Acabe ao caminho da morte espiritual. Então, nesse ínter, irmão, surge quem? Surge o profeta Elias, para combater, para tratar, irmãos, com o rei Acabe. E nós vemos aqui, irmãos, que a situação era terrível, né? Acabe se incomoda tanto, irmão, com Elias, que ele chama Elias de o perturbador de Israel. Então nós vemos, irmãos, aqui que Elias, em obediência à vontade de Deus, confrontou esse rei, dizendo de início que não haveria chuva sobre Israel, né? Observe Elias surge, irmãos, nós não sabemos a sua genealogia, mas ele surge para fazer a diferença, tornando um dos maiores profetas, irmão, do Antigo Testamento, que ele vai aparecer, irmão, lá no Monte da Transfiguração, com Moisés, Jesus e ele, que era Elias. Então nós vemos que a seca, irmão, veio em castigo da desobediência de Acabe. E, irmãos, nós vemos que, apesar da grande misericórdia de Deus, irmão, Acabe não ouviu a Elias. Acabe, pelo contrário, irmãos, tornou-se ainda o seu reinado mais em ruína. Ou seja, ele estava cego pela sequidão, pela ignorância do seu pecado. Então, irmãos, não atentou para o convite ao retorno e à obediência de Deus. A lição de número 4 vai tratar sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal. Nós vemos, irmão, que o maior profeta oral da Bíblia foi Elias, né? Nós vemos que Elias, ele desafiou corajosamente a idolatria em Israel, né? Com oração, mesmo sendo de um modo simples, mas um homem de muita confiança, né? E ele expôs, irmão, tanto a sua vida em lutar para ver a mudança dos reis e da nação, que ele caiu certa ocasião em um desânimo. Mas de forma especial chama a atenção nesta lição, a quarta lição, o desafio do fogo. Quando Elias, irmãos, ele andava com Deus, agora há esse desafio para que em Israel realmente, irmãos, fale o Deus do fogo. Então os 840 profetas, irmãos, de Azera e Baal, irmãos, eles clamaram o dia inteiro pedindo fogo a Baal, e Baal não respondeu a eles com fogo. Começaram a se cortar, mesmo assim Baal não respondeu com fogo. Pulavam sobre o altar, mas Baal não respondeu com fogo. E Elias disse: clama mais alto. Quem sabe se Baal não está dormindo, né? Ou quem sabe também ele não viajou, clame mais alto, né? Mas Elias, irmão, tem uma atitude especial, trazendo, irmão, a importância do povo de Israel retornar para Deus, retornar para fazer a vontade de Deus. O que Elias faz? Primeiramente, irmãos, no desafio do fogo, Elias repara o altar que estava quebrado. Deus vai mandar fogo, mas ele quer que a gente repare o altar que estava quebrado. E também ele agora junta 12 pedras, né, simbolizando as 12 tribos de Israel, né? E agora, irmão, ele cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, né, dividiu o bezerro em pedaço, né, e sobre a lenha, ó como Elias é ousado, e sobre a lenha, irmão, ele pediu que derramasse água. Como é, irmãos, que para um evento de fogo vai derramar água sobre a lenha, água sobre o rego, água sobre as pedras, e Elias pede que derrame água, né? E nós vemos a oração de Elias, uma oração rápida,
uma oração que demonstra a fidelidade a Deus, e Deus, irmão, responde com fogo que consome o holocausto, que consome a lenha, que consome as pedras e que consome, irmão, e até a água, ela é lambida daquele rego. E nós vemos, irmãos, a lição de número 5, o reinado de Acasias. Acasias, irmãos, era o filho de Acabe com Jezabel. Ele foi sucessor do trono do seu pai. Mas Acasias continuou venerando, irmão, a Baal-zebub, deus de Ecrom, né? Então, irmãos, o reinado de Acasias foi altamente, irmão, marcado pela idolatria, assim como dos seus antepassados, né? Após uma queda da sacada do palácio e do seu ferimento, Acasias, irmãos, como um ato de Deus, né, ferindo a Acasias, Deus levanta agora Elias, irmãos, que vai até o encontro de Acasias, ao chamado, irmãos, do rei, e Elias, sem medo nenhum, ele dá a sentença de morte a Acasias, né? Nós vemos, irmão, que à luz da história, né, provavelmente a ciência não era tão avançada, irmão, naquela época, para, irmãos, trazer solução para o problema de Acasias, mas aqui nós vemos sim a mão de Deus de correção, a mão de Deus em agir. Então, irmãos, nós vemos aqui a percepção de Elias, o quilate de Elias que fala, irmãos, fora da presença do rei, e Elias que, ao ser chamado, ele não muda, irmão, a sua mensagem. Diante do rei, ele fala a mesma coisa. Então precisamos ser o que nós somos, falar diante do rei uma coisa e, não estando diante do rei, a mesma coisa. Não mudar o nosso comportamento e nem a nossa posição, irmão, doutrinária e teológica, ser a mesma pessoa. A lição de número 6 vai tratar sobre o profeta Elias e Eliseu, que é o seu sucessor. Ambos os profetas, tanto Elias como Eliseu, né, eles ressuscitaram mortos, teve ministérios, irmãos, abençoado, frutífero, marcado por muitos milagres, que o povo voltou para Deus olhando os seus comportamentos, seu perfil. E nós vemos aí o povo sendo chamado a atenção pelo ministério do profeta Elias e Eliseu. E aqui cabe dizer algo importante: mesmo sendo o livro de Reis, os personagens que mais se destacam neste livro, sem sombra de dúvida, é Elias e Eliseu. Então o profeta Elias, irmão, já estava agora chegando o término do seu ministério, né? E Deus agora encarregou de providenciar o seu sucessor, que por sua vez seria Eliseu. E Elias passa, irmãos, e joga a capa sobre Eliseu, né? É um sinal realmente que Deus estava chamando Eliseu para ser profeta em Israel. E aqui, irmãos, mesmo nesse período de debilidade, de dificuldade emocional que Elias estava passando, de sofrimento, de ver a situação do seu povo, mas por outro lado, a gente vê aqui a fidelidade, irmão, de Eliseu, né? Eliseu, irmãos, de nenhum momento deixou Elias só, né? Eliseu entende que o ministério de Elias estava chegando ao fim, mas que ele precisava ser fiel, estar ao lado, irmãos, de Elias, que isso, sem sombra de dúvida, ia resultar em grande aprendizado e lição para a sua vida. Então precisamos ser homens fiéis, e sem sombra de dúvida, irmãos, a porção dobrada que Eliseu tanto pediu, que tanto almejou, né, estava, irmãos, sendo confirmada sobre Eliseu. A lição de número 7 vai tratar agora de forma especial, de forma minuciosa, sobre o ministério de Eliseu, né? O ministério de Eliseu, irmão, foi marcado por muitos milagres, né?
mais milagres até, irmãos, do que do profeta Elias, né? Para que, quem sabe, cumprir realmente a porção dobrada que estava sobre Eliseu. Então esse episódio, irmãos, que a lição vai narrar, né? Episódio do livramento dos reis, episódio, irmão, da multiplicação do azeite da viúva, e, irmãos, o livramento, o milagre, irmão, da morte da panela. Nós vemos aí, irmão, o ministério de Eliseu sendo destacado, né? Eliseu sendo obediente. Eliseu um grande rei, mas, irmãos, que agora se preocupa também com uma viúva que agora não tem, irmãos, como pagar a dívida que ele deixou, e ele dando a orientação correta, né? Instruindo aquela viúva como fazer. Mas também em outra ocasião nós vemos aqui, irmãos, um milagre, irmãos, né? Quando aquele jovem, na ânsia, né, de contribuir para o crescimento daquela escola de profetas, que essa escola de profeta já era uma escola para instruir, para tirar esses jovens, orientar esses jovens contra o perigo da idolatria. Então nós vemos, irmão, de forma especial esses jovens trabalhando, mas Eliseu acompanhando esses jovens. E nós vemos, irmãos, agora que um jovem, né, ele trouxe, irmãos, uma planta silvestre que ele não conhecia, né? Um alimento, irmão, que sem sombra de dúvida aquele jovem, ao se alimentar, iriam morrer, né? E alguém gritou: morte na panela. Então Elias, irmão, com a sabedoria, sendo realmente ali um milagre acontecido por Deus, Eliseu agora, irmãos, pede que coloque farinha na panela, né? Então, irmãos, essa atitude de Eliseu demonstra esse cuidado que esse profeta tinha. E depois, irmão, da farinha na panela, todos se alimentaram e saciaram-se e ficaram felizes. A lição de número 8 vai tratar sobre Naamã é curado de lepra. Naamã, irmãos, o seu nome significa benevolente. Nós vemos que ele era um alto ministro do escalão do governo sírio, né, cuja capital era Damasco. Mas nós vemos, irmãos, que ele deu muitas vitórias ao seu povo. Mas em compensação, quando ele olhava para si, Naamã, irmão, era leproso. Ele tem essa dificuldade, irmãos, da lepra. E nós vemos, irmãos, que ali, dentro da casa, irmãos, de Naamã, uma moça que a Bíblia não diz o seu nome, mas uma moça que assimilou o que era Deus, o valor do que era o profeta em Israel, né? Disse: quem dera que o meu Senhor fosse ao encontro de Eliseu, certamente ele ia ficar curado deste mal, né? E nós vemos ali, irmão, uma pessoa anônima fazendo uma grande obra, né? Quem sabe que você está dizendo que não é conhecido, que não tem tanta influência, mas eu quero dizer que pessoas anônimas na Bíblia fizeram coisas extraordinárias para Deus. E nós vemos, irmãos, ali o comandante se organizando, né? Chegando, irmãos, à cidade, e quem sabe que ele pensou em ser tratado com honra, né? O profeta ia chegar ao encontro dele e receber ele, mas aqui demonstra o coração de Eliseu, um coração correto, um coração que não é vendido, um coração que não se engana com presentes, um coração que cumpre realmente a vontade de Deus em fazer aquilo que Deus quer. Então a atitude, irmãos, de Eliseu, depois que Naamã foi curado, de recusar o presente, aqui essa atitude é importante nós falarmos, que a atitude de Eliseu é a atitude de um homem que tem compromisso com Deus, que ele entende que aquele milagre, quem operou foi Deus, e que ele não precisa receber nenhum presente, porque não foi ele que operou aquele milagre. Então a lição de número 9 vai tratar sobre o reinado de Joás, né? Com apenas 7 anos de idade, irmãos, ele começa a reinar. Lógico
né, pela tutela espiritual, irmão, do profeta, do seu conhecido, né, que está joiada aqui, irmãos, está dando um apoio de orientação no início, né? A Thalia, irmãos, que é outra pessoa que surge aqui, né, que vem, irmão, da mesma linha de Acabe e de Jezabel, né, faz o que? Ela mata todos os membros da família real, né, incluindo seus próprios netos, com a mentalidade, irmão, de quê? De governar. Mas o que acontece? Joás, irmãos, ele escapou, né? Para o quê? Para preservar, irmão, essa promessa que Deus, irmão, fez a Davi. Então, irmãos, com 1 ano de idade, a sua tia Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada, o que ele faz? Ele pega, irmão, Joás, e esconde Joás, irmãos, aonde? No templo, né? Uma sala especial, né? E ali Joás, irmão, cresce, né? Então, com 7 anos de idade, irmãos, aparado por Joiada, nós vemos, irmãos, aqui, né, matando a Thalia, e nós vemos aqui o início do reinado de Joás. Então, realmente, irmão, Joás, ele iniciou seu reinado, né, reinado próspero, sob a tutela de Joiada, sendo aconselhado de forma correta, e o seu reinado, irmãos, foi próspero no início. Realmente ele foi tomando atitudes que estavam agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas quando o sacerdote Joiada morreu, o que acontece? Quem sabe que Joás não tinha tanta firmeza, né? E Joás agora, irmãos, transgride contra Deus, se afasta de Deus, irmãos, e realmente, irmãos, ele cai na falha que os outros reis caíram. A lição de número 10 vai tratar sobre o cativeiro, irmão, de Israel, reino do norte. Não tendo solução, né? Os reis do norte não mudando, o povo não mudando, irmão, o cativeiro de Israel foi inevitável. A nação nesse período, irmão, afundava-se cada vez mais no seu pecado. Então, a solução de Deus só era uma: o povo escolhido foi levado à dispersão. O cativeiro de Israel foi inevitável. Então, durante esse cativeiro, irmãos, estava reinando o rei Oséias, e nessa época a Síria começava a crescer, né? Nós vemos aqui a Síria tornando-se um grandioso império, né? E controlando todas as nações. Então a Síria, irmão, foi o instrumento que Deus usou para tornar, irmãos, em cativeiro o reinado do norte. Então, inclusive, também, irmãos, a Síria conquistou o reino de Israel. Então essa situação era tão grave, irmão, que os sacerdotes nesse período fizeram até concluo com governantes. Observe, sacerdote fazendo, irmão, arrumadinho, né, para, irmão, extorquir o povo. Olha só que dificuldade que foi esse momento. Então, irmão, Deus jamais esqueceu a situação e a maldade, irmãos, que o povo de Israel fez contra ele. Então, irmãos, Deus não poupou o cativeiro. Todavia, irmão, surtiu um efeito muito grande, porque a nação se afundou nos seus pecados. Então, irmãos, de maneira drástica, nós vemos aí o fim da nação de Israel e a sua dispersão. Chegamos à lição de número 11, que diz o reinado de Ezequias, né? Ezequias começou a reinar, irmãos, com 11 anos, né? O reinado de Ezequias, podemos dizer que foi um dos melhores reinados, né, que Judá teve. Ezequias foi um bom rei, né, para a nação de Judá. O seu governo foi reto, foi justo, ele fez várias reformas
que trouxeram o povo a Deus, né? Reformas que trouxeram o povo à adoração, o estabelecimento do culto em Israel, né? A purificação dos lugares sagrados. Então nós vemos aqui, irmãos, Ezequias retirar, jogar fora os deuses e as coisas impuras do templo, né? Da cidade de Judá, né? Do reinado de Judá, melhor dizendo. Então ele observou o que realmente estava no conforme da lei de Israel para o seu povo. Então, irmãos, nós vemos também aqui a postura de Ezequias, né? Se tremendo ali naquela ocasião, porque ele era um homem, né? Pelo irmão, o império do rei, né? Da Síria, né? Que agora, irmãos, Senaqueribe, ele diz que vai invadir Judá, né? Vai tornar Judá em pó, em nada. E nós vemos aqui o comportamento de Ezequias nessa ocasião. Ezequias se destacando, né? Levando a nação a orar, a buscar a Deus, né? E nós vemos aqui Deus agindo, né? Israel estava, irmãos, sensível. Judá estava, irmãos, no seu lugar. E naquela ocasião Deus enviou um anjo que matou 185.000, dando vitória a Judá. Isso implica dizer, irmão, que Deus não aceita afronta quando o seu povo está andando com integridade diante de Deus. A lição de número 12, irmão, vai tratar sobre o reinado de Josias. Josias, irmão, foi um dos reis justos também de Judá, né? Nunca houve um rei como Josias, que andasse diante de Deus e que retornasse o povo, né? Que trouxesse realmente Deus novamente para o coração do seu povo, né? Esse monarca foi um rei fiel, né? Um rei, irmãos, que se destacou, né? Diante de todos os reis que já existiram sobre Judá. E o que é importante aqui nesta lição é a forma, irmão, como Josias, né, através de Uquias, recebe a notícia que encontra o livro da lei do Senhor perdido dentro da casa do Senhor, né? E esse livro perdido, né, Josias olha para ele ao ler, né, rasga as suas vestes. Ele observa, irmãos, a necessidade de se retornar, de direcionar-se, de aplicar-se, irmãos, nesta lei do Senhor. Então ele convidou todo Judá, irmãos, todo o povo para realmente, irmãos, se reunir em torno do templo do Senhor, irmãos, e aprender a lei e seguir a lei do Senhor, né? Preparando o coração do povo, né, para a aliança, estabelecer a aliança com Deus, irmãos. Então, o verdadeiro avivamento, irmão, ele começa com a palavra. Não há avivamento sem palavra. Observe que Josias achou o livro. Então, se deu um período de grande avivamento, de retorno espiritual na nação de Judá. Então, não há avivamento sem a palavra de Deus. Todo avivamento, ele se inicia quando debruçamos para a palavra de Deus. E enfim, irmãos, chegamos à lição de número 13, que trata, irmãos, sobre o cativeiro de Judá. Como eu disse, irmãos, no início, tanto Judá como o reino do norte, eles desagradaram a Deus. Mas a fase final, irmão, do reino de Judá, né, que foi tratada, irmãos, por alguns reis, 4 reis, melhor dizendo, Jeocais, Joaquim, né, Zedequias. Nós vemos que estes reis, irmãos, eles fizeram coisas terríveis, que desagradaram a Deus. Então nós vemos, irmãos, que era inevitável o cativeiro, irmãos, de Judá. Ou seja, os profetas, eles eram unânimes, chamando o povo a retornar, clamando para o arrependimento, senão o cativeiro estaria diante do seu povo, esperando o seu povo. Mas o povo, irmãos, não obedeceram à vontade de Deus. Todos foram taxativos,
né? Como Jeremias, como Isaías, né? Outros reis também, outros profetas também, melhor dizendo, também foram taxativos, mas, irmãos, eles não obedeceram. E nós vemos agora, irmãos, a nação de Israel sendo deportada para a Babilônia. E esse período foi tão difícil, de extrema pobreza e miséria, né, que a reação de Jeremias, irmãos, é só chorar. E a gente vê a situação, um cerco de dificuldade, quando Jeremias escreve Lamentações de Jeremias, né? A gente vê a dificuldade, não conseguiam cantar, não conseguiam fazer a vontade de Deus, né? Então essa experiência do reino de Judá, né, implica dizer que o cativeiro, irmãos, é uma triste e dura lição de Deus ao povo que transgrediu contra Deus. Então, quando os falsos reis, quando os falsos deuses, né, ocupam o lugar do coração do povo que era para ser exclusivo de Deus, então realmente, irmãos, as nossas escolhas nos leva cativo, nos leva ao cativeiro. Então, cativeiro, irmão, sem sombra de dúvida, foi um período de Deus tratar com o seu povo, né? Um período do povo tomar, irmãos, conhecimento, coincidência, entender aquilo que realmente eles fizeram contra Deus, que era rejeitar, irmãos, a Deus. Então, concluímos, irmãos, essa análise e essa abordagem, mesmo de forma rápida, as pinceladas em cada lição. Concluímos que queremos convidar todos os irmãos para estarem, né, participando da nossa escola dominical, né, porque vai ser uma bênção, irmãos. Essa lição vai tratar de pontos muito importantes para o nosso cotidiano, né, e principalmente também para a liderança da igreja. Então queremos convidar todos os irmãos para estarem participando da escola dominical. Sem sombra de dúvida, aprenderemos sobre escolhas, como fazer escolhas certas, sobre o perigo da idolatria, sobre o perigo da infidelidade do homem. Aprenderemos, irmãos, sobre a justiça, sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus, né? Então precisamos estar na escola. Todo crente abalizado, ele participa, irmãos, da escola bíblica dominical. Então concluo, irmãos, esta nossa análise dizendo: se matricule na escola dominical e venha aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, eu quero ser grato a Deus pela vida do nosso evangelista Ezequiel, que nos trouxe aqui um resumo de cada lição que iremos estudar a partir do dia 4 de julho, querendo Deus. Então quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Gils, que acompanha o nosso pastor, e pela vida do nosso irmão Rafael e do nosso pastor Ezequiel. Vamos orar agradecendo a Deus, que Deus continue abençoando. E como o nosso pastor fez o convite, você está convidado para estudar conosco essa lição que com certeza vai trazer para cada um de nós um grande aprendizado, né, sobre Israel. Tenho certeza que vamos aprender bastante. Então que Deus abençoe nossos irmãos. Só temos que agradecer a Deus por tudo. Foi de muito proveitoso esse resumo aqui que o nosso pastor trouxe a respeito do nosso trimestre, que iniciará dia 4. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo, né, irmão Rafael? Somos gratos a Deus. Pai bendito, queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, uma vez mais, pela vida do nosso evangelista Ezequiel. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, Pai.
também o nosso companheiro irmão Gilson, nosso irmão Rafael. Que Deus continue abençoando, Pai, de uma forma abundante. Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo. Amém.